Você quer ser diferente, mas continua caindo nos mesmos padrões. Saiba que Deus não desistiu de você. Ele está te transformando agora, de uma forma que você ainda não consegue ver completamente. Há algo acontecendo dentro de você que talvez você ainda não consiga nomear completamente. Uma inquietação santa, uma sede que não se apaga com as coisas comuns da vida. E quando você ouve a palavra santificação, algo dentro do seu coração estremece, como se aquela palavra fosse feita para você. E ela é sim, ela foi feita para você. Mas o que é de verdade a santificação? Não o conceito frio e distante que às vezes aparece nos livros de teologia. Não o peso que alguns colocam sobre os ombros dos crentes, como se ser santo fosse uma tarefa impossível de cumprir. Não a máscara de perfeição que muitos usam no culto, mas que cai no segundo em que a porta da igreja se fecha atrás de si. Santificação é o processo vivo, real, profundo, pelo qual Deus toma a sua vida nas mãos, com toda a sua imperfeição, com todas as suas cicatrizes, com toda a sua história, e começa a lavrá-la, moldá-la, transformá-la à imagem do seu Filho Jesus Cristo. É um milagre que acontece devagar, e é exatamente por isso que tantos não o reconhecem. Charles Spurgeon, aquele pregador glorioso cujo coração ardia como brasa viva pelo Evangelho, disse certa vez que a santificação não é a porta de entrada da salvação, mas é a prova inequívoca de que a entrada foi feita. Há uma diferença enorme entre saber sobre Deus e ter Deus operando dentro de você. A santificação é justamente essa obra interna, essa transformação silenciosa e poderosa que nenhum esforço humano pode produzir, mas que toda alma verdadeiramente regenerada começa a experimentar. E talvez a sua maior dor espiritual hoje seja justamente essa. Você quer ser diferente. Você quer ser mais paciente, mais puro, mais fiel. Você quer reagir de outro modo diante das provações. Você quer que a sua fé não fique apenas nas palavras do domingo, mas que ela desça para as entranhas da sua vida cotidiana, para o modo como você fala, escolhe, perdoa, ama. Você não está sozinho nesse desejo. Esse desejo é, na verdade, a própria obra de Deus começando dentro de você. Paulo, o apóstolo que viveu a santificação na carne, escreveu aos Filipenses com uma certeza que precisamos gravar no coração. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Perceba o peso dessas palavras. Não é você quem completa a obra. Não é o seu esforço, a sua determinação, a sua vontade de ferro que garante a transformação. É Ele. Deus que começou, Deus que continua, Deus que completará. Isso deveria liberar muitos corações que carregam a culpa pesada de não conseguirem ser bons o suficiente. Santificação não é você tentando ser melhor. Santificação é você cedendo à ação de um Deus que é infinitamente mais competente do que qualquer esforço seu poderia ser. Mas atenção, isso não significa passividade. Porque a palavra de Deus também nos diz nessa mesma carta de Paulo, poucas páginas adiante: assim, meus amados, assim como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12, 13. Há um paradoxo sagrado aqui que Spurgeon compreendia profundamente. Ele costumava dizer que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem são como dois trilhos de uma estrada de ferro. Você não precisa resolver onde eles se encontram. Você só precisa caminhar sobre eles. Deus opera e você coopera, não por mérito, mas por amor e gratidão. A santificação começa no momento em que você nasce de novo. Ali, naquele instante em que o Espírito Santo toca a sua alma e você passa da morte para a vida, uma semente é plantada. Não uma semente qualquer. Uma semente da própria natureza de Cristo. E essa semente não pode ser destruída, não pode ser sufocada para sempre, não pode ficar para sempre sem crescer. Ela é imperecível. Mas ela crescerá em você através do tempo, através das tribulações, através da palavra lida e meditada, através da oração fiel
através das comunhões reais com outros crentes, através das decepções que ensinam, através das perdas que aprofundam, através de tudo aquilo que aos olhos humanos parece obstáculo, mas que aos olhos de Deus é instrumento de transformação. É como o ferro que só se purifica dentro do fogo. Romanos 8:29 revela o propósito eterno por trás de toda essa obra. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ser conformado à imagem de Cristo. Esse é o destino da santificação. Não a perfeição moral pela força da vontade. Não a performance religiosa diante dos homens. Mas a transformação genuína do caráter, a renovação da mente, a moldagem do coração para que ele se pareça cada vez mais com o coração daquele que amou até a morte. Isso é o que está em jogo quando falamos de santificação. E essa mensagem, ao longo das próximas partes deste vídeo, vai desdobrar esse tema diante de você com toda a profundidade e com toda a ternura que ele merece. Porque esse assunto não é para ser discutido friamente. Ele é para ser vivido. Se você ainda não é inscrito neste canal, este é o momento certo para fazer isso. Porque aqui, a cada novo vídeo, nós mergulhamos juntos nas verdades que transformam vidas. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho para que você não perca nenhuma mensagem. E antes de seguirmos, quero te contar sobre algo que pode aprofundar ainda mais a sua caminhada espiritual. Preparamos um material especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Um e-book que vai te guiar dia a dia em um processo prático e profundo de reconexão com o Senhor. Você encontra o link para adquirir no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Vale cada página, cada palavra. Agora vamos continuar, porque a santificação tem facetas que vão surpreender o seu coração. Existe uma confusão enorme que habita o coração de muitos crentes sinceros. E essa confusão, se não for desfeita, pode roubar a paz, gerar um cansaço espiritual profundo e até fazer com que a pessoa abandone a caminhada com Deus. A confusão é essa. Muita gente acredita que santificação é o mesmo que justificação, que ser santo é ser declarado justo, que a transformação é o mesmo que o perdão. Mas não é. E entender essa diferença pode ser o divisor de águas na sua vida espiritual. A justificação é o ato de Deus pelo qual Ele, olhando para você, declara que você é justo. Não porque você seja justo por si mesmo, mas porque a justiça de Cristo foi imputada a você, colocada na sua conta quando você creu. É um ato instantâneo, completo, eterno. No momento em que você creu, você foi justificado. Ponto. Não há gradação. Não há meio termo. Você está diante de Deus completamente justificado. A santificação, no entanto, é diferente. Ela não é um ato único e instantâneo. Ela é um processo que começa no instante do novo nascimento, atravessa toda a vida do crente e só será concluído na glória, quando você estiver diante do Senhor, face a face. Há uma passagem em 1 Tessalonicenses 5:23 que ilumina isso com uma clareza quase tocante. O próprio Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, Paulo ora para que Deus santifique os tessalonicenses. Isso significa que eles ainda não eram completamente santificados. Eram crentes genuínos, justificados, salvos, e ainda assim, o apóstolo pede pela santificação progressiva deles, porque essa obra não termina aqui, ela é contínua. E é exatamente isso que gera o mal-entendido em tantos corações. Alguém se converte, passa a amar a Deus, quer obedecer, e então percebe que ainda peca, que ainda tem pensamentos que envergonham, que ainda reage com impaciência, que ainda sente o peso das velhas tentações. E nesse momento, uma voz enganosa sussurra: você não é verdadeiramente salvo. Um filho de Deus de verdade não passaria por isso. Isso é mentira. A presença do pecado remanescente não nega a realidade da salvação. O que nega a salvação é a ausência completa de qualquer desejo de santidade. Porque onde o Espírito Santo habita, ele cria em você uma sede por pureza.
uma repulsa genuína ao pecado, um anseio por Deus que vai crescendo ao longo do tempo. João deixou isso claro em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nenhum crente nesta vida está isento da luta. A diferença entre o crente e o não convertido não está na ausência do pecado, mas na atitude diante dele. O crente odeia o seu pecado, confessa, busca a restauração. O homem que não conhece a Deus encontra paz no pecado. Essa distinção é fundamental. E há 3 dimensões da santificação que a Escritura apresenta e que precisamos compreender para que nossa caminhada faça sentido. A primeira é a santificação posicional. Essa é a dimensão que já é sua, desde o momento em que você creu. Você foi separado para Deus. Hebreus 10 diz: "E nessa vontade fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas." Você já é santo diante de Deus pelo sangue de Cristo, não pelo que fez, mas pelo que Ele fez. A segunda é a santificação progressiva. Essa é a dimensão que está acontecendo agora, ao longo da sua vida. É o processo pelo qual o Espírito Santo vai transformando o seu caráter, renovando a sua mente, quebrando os seus padrões pecaminosos e fazendo com que você se pareça cada vez mais com Jesus. Paulo falou disso em 2 Coríntios 3,18. "E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, de glória em glória, não de uma vez, gradualmente, com avanços, com recuos, com novas revelações, com novas batalhas, mas sempre em movimento." A terceira é a santificação final, ou glorificação. Essa ainda está por vir. É o momento em que, ao vermos Cristo, seremos completamente transformados à sua semelhança. João escreveu em 1 João 3,2: "Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos." Esse é o alvo. Esse é o destino. E saber disso muda tudo. Muda a forma como você enfrenta as suas falhas. Muda a forma como você lida com o seu crescimento espiritual. Você não precisa chegar amanhã, onde Deus quer que você esteja daqui a 10 anos. Você só precisa hoje ceder um pouco mais ao Espírito, obedecer um passo, confiar um pouco mais, abrir mão de mais uma coisa que você ainda segura com força demais. A santificação não é uma corrida que você precisa vencer. É uma caminhada em que Deus vai do seu lado a cada passo, moldando o que precisa ser moldado. E enquanto você caminha, lembre-se de que o mesmo Deus que começou essa obra em você não tem nenhuma intenção de abandoná-la no meio do caminho. Ele é fiel, e a sua fidelidade é maior do que todas as suas fraquezas reunidas. Esse pensamento nos conduz naturalmente para uma das questões mais práticas e mais urgentes. Se a santificação é uma obra de Deus, qual é o papel do Espírito Santo nesse processo? Como é que ele, de fato, age dentro de nós? Se existe um agente central, um protagonista invisível, mas absolutamente real na obra da santificação, esse agente é o Espírito Santo. Não a sua força de vontade, não a sua disciplina religiosa, não a quantidade de versículos que você memorizou, não os anos que você frequenta uma igreja. Tudo isso pode ter o seu valor, mas nenhuma dessas coisas, sozinha, produz santidade. Só o Espírito Santo produz santidade. E isso é uma das verdades mais libertadoras que um crente pode abraçar, porque significa que você não está sozinho nessa luta. Significa que a transformação que você tanto deseja não depende exclusivamente da sua capacidade de ser consistente. Significa que há uma pessoa divina habitando dentro de você, trabalhando a seu favor, a todo momento, até mesmo quando você dorme. Jesus prometeu isso antes de ir ao Pai. Em João 14, 16, 17, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele estará em vós.
dentro de você, não ao lado, não na atmosfera da sua igreja, dentro. Essa é uma realidade que muda completamente a perspectiva da santificação. O Espírito Santo age na santificação de pelo menos 3 maneiras poderosas que precisamos enxergar com clareza. A primeira é a convicção. Antes que qualquer transformação aconteça, há um reconhecimento. E esse reconhecimento nasce do ministério convicto do Espírito. Quando você faz algo errado e sente um desconforto interior que não passa, que aperta, que incomoda, isso não é fraqueza psicológica. Isso é o Espírito Santo cumprindo o seu ofício. João 16:8 diz que quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A convicção não é para destruir você, é para restaurar você. É o amor de Deus chegando até você na forma de um aviso. Isso não é quem você é em Cristo. Volte. A segunda maneira é a regeneração e a renovação. Tito 3:5 descreve a salvação como um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito não apenas convence do pecado, ele renova, ele lava, ele cria uma nova natureza dentro de você. Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente não é um exercício intelectual que você faz sozinho. É o Espírito que age sobre a sua mente, sobre as suas percepções, sobre os seus desejos, reconfigurando o que você considera valioso, o que você busca, o que você teme, o que você ama. A terceira maneira é a produção do fruto. Gálatas 5:22-23 apresenta o fruto do Espírito com uma riqueza que não cansa de maravilhar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba que é fruto, singular, não frutos, como se você pudesse escolher alguns e dispensar outros. É um fruto único com múltiplas expressões. E fruto não se fabrica. Fruto cresce. Um galho não luta para dar maçãs. Ele permanece na videira e as maçãs aparecem. Da mesma forma, a sua tarefa não é fabricar paciência, fabricar bondade, fabricar domínio próprio. A sua tarefa é permanecer conectado ao Espírito, e essas virtudes emergirão naturalmente da sua vida. Essa é a lógica de João 15, 4:5, onde Jesus usou exatamente essa imagem da videira. Permanecei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Essa é a frase mais humilhante e, ao mesmo tempo, mais reconfortante da Bíblia. Humilhante porque desfaz qualquer ilusão de que você pode se tornar santo por conta própria. Reconfortante porque significa que a responsabilidade da sua transformação não repousa apenas sobre os seus ombros. Ela repousa sobre o Senhor, que é fiel. Mas o Espírito Santo não age no vácuo. Ele age através de meios. E esses meios são o que a tradição reformada chama de meios de graça. A palavra de Deus, a oração, os sacramentos, a comunhão com o corpo de Cristo. Esses são os canais pelos quais o Espírito flui até você e opera a sua obra transformadora. Isso significa que a santificação tem sim um lado prático. Você precisa abrir a Bíblia, precisa orar, precisa estar em comunhão real com outros crentes. Não porque essas coisas te salvam ou te tornam mais merecedor do amor de Deus, mas porque são os caminhos pelos quais Deus escolheu derramar a sua graça transformadora. O problema de muitos cristãos não é falta de desejo, é falta de exposição. Eles querem ser transformados, mas se afastam exatamente das fontes de transformação. É como querer calor sem se aproximar do fogo. O Espírito Santo está disposto. Ele nunca se cansa de trabalhar em você. A pergunta que fica é: você está se expondo à sua ação? Você está cedendo ao seu ministério? Você está permissivo à convicção, à renovação,
ao fruto que ele quer produzir em você? E é justamente aí, nessa pergunta sobre a cooperação entre o crente e o Espírito, que surge uma outra dimensão da santificação que muitos ignoram completamente: a batalha. Porque se santificar não é apenas receber passivamente, mas também lutar ativamente contra o que resiste à obra de Deus dentro de você. Ninguém que leva a santificação a sério escapa da batalha. Não existe um caminho suave, sem resistência, sem conflito interno, sem aquelas noites em que você se deita e se pergunta por que ainda é tão difícil vencer certos padrões. Não existe cristão que cresce na graça sem passar pelo campo de batalha. E quanto mais você avança na santificação, mais você percebe a profundidade da guerra que se trava dentro de você. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que a obra de Deus está acontecendo. Paulo descreveu essa batalha com uma honestidade que para muitos leitores ao longo da história soou desconcertante. Em Romanos 7,19, ele escreveu: porque o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Paulo, o apóstolo, o homem que plantou igrejas, enfrentou perseguições, foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem confessou publicamente a luta interna entre a sua nova natureza e os resquícios da velha. E se Paulo lutou, quem somos nós para achar que a santificação viria sem batalha? A Escritura é clara sobre os 3 adversários que o crente enfrenta nessa luta pela santidade. O primeiro é a carne. Não o corpo físico em si, mas a natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Aquele padrão de desejos e inclinações que resistem a Deus. Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quiserdes. Há uma guerra interna real, não é metáfora, não é figura de linguagem, é uma tensão genuína que todo crente experimenta. O segundo adversário é o mundo, não o planeta, não as pessoas, mas o sistema de valores que exalta o que Deus condena e condena o que Deus exalta. O mundo promove o orgulho como virtude, o prazer como propósito, o sucesso como identidade. E o crente vive mergulhado nesse sistema todos os dias, respirando esse ar, sendo bombardeado por essas mensagens. João disse em 1 João 2,15 e 16: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O terceiro adversário é o diabo. Pedro nos alertou em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não está interessado em destruir as pessoas que já estão longe de Deus. Essas já estão capturadas. Ele está interessado em desestabilizar, desencorajar, paralisar aqueles que estão crescendo na graça. Ele sabe que um crente que avança na santificação é uma ameaça ao seu reino. Diante de 3 adversários tão poderosos, qual é a estratégia do crente? A palavra de Deus apresenta pelo menos 3 atitudes fundamentais para lutar bem essa batalha. A primeira é mortificar as obras da carne. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mortificar não é suprimir, não é fingir que os desejos pecaminosos não existem. É, pelo poder do Espírito, privar esses desejos do alimento que os nutre. É cortar o suprimento. É fechar as portas que você sabe que levam ao pecado. É ser brutalmente honesto sobre os seus padrões de queda e agir com determinação para romper esses padrões. A segunda atitude é renovar a mente continuamente. Romanos 12:2, que já mencionamos antes, não deixa dúvidas. A transformação vem pela renovação da mente. E essa renovação acontece pelo mergulho constante na palavra. Não uma leitura superficial, apressada, de obrigação, mas uma meditação profunda, uma disposição de deixar que a Escritura confronte as suas crenças, desafie as suas suposições, corrija as suas distorções. O Salmo 119:11 já dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
A palavra guardada no coração é uma arma contra o pecado. A terceira atitude é revestir-se da armadura de Deus. Efésios 6:11 instrui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo não está falando de armadura literal. Está falando de verdade, de justiça, de fé, de salvação, do evangelho e da palavra. São os recursos espirituais que Deus colocou à sua disposição, mas eles precisam ser vestidos. Você precisa se apropriar deles ativamente. A armadura não se veste sozinha. Há algo que precisa ser dito com clareza aqui, porque muita gente confunde a batalha com a derrota. Lutar não é fracassar. A presença da batalha é a evidência de que você é filho de Deus. Quem não conhece a Deus não trava essa guerra, porque não há nada dentro dele que resista ao pecado. A batalha que você experimenta é o Espírito Santo dentro de você, recusando-se a ceder. É a sua nova natureza dizendo não àquilo que a sua velha natureza ainda deseja. E quando você cai, porque haverá quedas, isso não encerra a sua história com Deus. 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Se alguém, porém, pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Há um advogado, há um intercessor. Há alguém que não desiste de você mesmo quando você tropeça. A santificação não é uma linha reta sempre ascendente. Ela tem curvas, descidas, momentos de aparente estagnação. Mas a direção geral, ao longo do tempo, é sempre para cima, sempre em direção a Cristo, sempre em direção à semelhança com Ele. E é justamente nessa direção que precisamos olhar agora, para entender de que forma, na prática cotidiana, Deus usa as circunstâncias da sua vida, especialmente as mais difíceis, como ferramentas preciosas da sua obra santificadora. Se você pudesse escolher os instrumentos pelos quais Deus te transformaria, quais você escolheria? Provavelmente escolheria os momentos de adoração que fazem o coração transbordar, os retiros espirituais que deixam a alma aquecida, as pregações poderosas que mudam a perspectiva, os momentos de oração em que o céu parece tocável. Esses momentos existem, são reais, e Deus os usa. Mas se você olhar honestamente para a sua história espiritual, vai perceber que as maiores transformações do seu caráter não aconteceram nesses momentos. Elas aconteceram nas crises, nas perdas que você não escolheu, nas doenças que mudaram seus planos, nos relacionamentos que foram desfeitos, nas provações que duraram mais do que você aguentava, nas esperas que pareciam não ter fim, nas situações em que Deus pareceu silencioso e o chão pareceu tremer. É ali que a santificação aprofunda as suas raízes. Tiago, o irmão do Senhor, abriu a sua carta com uma afirmação que desafia toda a lógica humana. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Mas a paciência deve ter uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1:2-4. Grande alegria nas provações. Não alegria fingida, não estoicismo religioso, não negação da dor, mas uma alegria fundamentada no conhecimento de que a provação está produzindo algo em você que nenhuma circunstância fácil jamais poderia produzir. Paciência, maturidade, completude. Deus é um artesão, e todo artesão sabe que certos trabalhos exigem certas ferramentas. Para polir uma pedra preciosa, você não usa algodão, você usa abrasivo. A própria resistência é o que produz o brilho. E Deus, que conhece o que há dentro de você melhor do que você mesmo conhece, escolhe os instrumentos certos para produzir o resultado que Ele tem em mente. O resultado é a imagem de Cristo. Romanos 8:28-29. É talvez a passagem mais consoladora de toda a Escritura para quem está atravessando o forno da provação. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Todas as coisas, não apenas as agradáveis, não apenas as que fazem sentido, todas. O diagnóstico que abalou a sua fé,
O filho que tomou um caminho que partiu o seu coração. O emprego que foi embora. O casamento que passou pelo fogo. Tudo, nas mãos de Deus, está sendo usado para o bem. Não necessariamente para o conforto imediato, mas para o bem eterno de conformá-lo à imagem de Cristo. Isso muda completamente a forma como você olha para o sofrimento. O sofrimento para o crente não é um acidente, não é um sinal de abandono divino, não é punição. Hebreus 12, 6, 7 deixa isso absolutamente claro. Porque o Senhor disciplina aquele a quem ama e açoita a qualquer filho que recebe. Se suportais a disciplina, Deus se porta convosco como com filhos. Pois que filho há a quem o Pai não discipline? A disciplina divina é evidência de filiação, não de rejeição. Quando Deus permite que a dificuldade entre na sua vida, não é porque Ele se esqueceu de você, é porque Ele está te levando a sério como filho. Ele não está disposto a te deixar confortável no que te impede de ser quem Ele te chamou para ser. E há algo mais que precisa ser dito sobre as circunstâncias como instrumentos de santificação. Não são apenas as provações externas, são também os relacionamentos. As pessoas ao seu redor são, muitas vezes, o cinzel mais preciso que Deus usa na escultura do seu caráter. A pessoa que te irrita profundamente está revelando algo que ainda precisa ser trabalhado em você. O colega difícil, o familiar que não entende a sua fé, o irmão de igreja que te decepcionou, todos eles, sem saber, estão cumprindo um papel no seu processo de santificação. Porque a paciência só cresce quando há algo a suportar. A misericórdia só se aprofunda quando há falha a perdoar. O amor incondicional só se forma quando é testado por condições adversas. Efésios 4, 15 e 16 descreve como o corpo de Cristo funciona como instrumento de santificação mútua. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você não se santifica sozinho. A comunidade cristã genuína é parte do processo. E isso exige que você não abandone a comunhão, mesmo quando ela dói. Especialmente quando ela dói. Há um ponto de chegada em tudo isso que precisamos contemplar antes de encerrar, porque todas essas dimensões, o espírito que age, a batalha que trava, as circunstâncias que moldam, os relacionamentos que cinzelam, todas apontam para um horizonte, todas caminham em direção a um rosto, o rosto de Jesus Cristo. A santificação não é um projeto de melhoria pessoal, não é desenvolvimento humano com verniz religioso. É uma transformação sobrenatural, cujo alvo é a semelhança com o Filho de Deus. E contemplar esse alvo, entender o que significa ser conformado à imagem de Cristo, é o que precisamos fazer agora, nesta última parte, para que tudo o que foi dito encontre o seu ponto de descanso e de esperança. Santificação é isso. Deus, em amor infinito, recusando-se a te deixar como você é, porque Ele sabe quem você pode ser. É o Espírito que convence, renova e produz fruto. É a batalha que fortalece. É a provação que aprofunda. É o relacionamento que poliu. É a palavra que transformou. Tudo convergindo para um único alvo. Você, refletindo o rosto de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:24. Sela tudo com uma promessa inabalável. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele fará. Pode confiar. Se esta mensagem tocou o seu coração, me ajude compartilhando este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curta, comente aqui embaixo o que Deus falou com você e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que vem por aí. E se você quer aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus, o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus foi feito para você. O link está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Obrigado por ter assistido até aqui. Continue nos próximos vídeos que aparecem na tela agora. Que Deus te abençoe ricamente.